Olá, pessoal, tudo bom? Hoje na nossa aula de inglês a gente vai falar sobre second conditional. Nós já estudamos sobre a zero conditional e a first conditional e agora a gente vai entrar um pouquinho na second conditional. Então, a second conditional ou a segunda condicional, ela também trabalha com o if, né? Com a sentença if, que vocês já sabem, que significa se, né? Então, se. A diferença da second conditional é que aqui nós vamos trabalhar com situações mais difíceis de acontecer ou que provavelmente não aconteceriam de forma alguma e em algumas situações fala também de coisas impossíveis. E aí nós vamos entender um pouquinho dessas conditionals em algumas frases. Aqui em cima eu coloquei em inglês a característica, né, o que é. First, we can use it to talk about things in the future that are probably not going to be true. Então aqui ele está dizendo que nós podemos usar para falar sobre coisas no futuro que provavelmente não aconteceriam ou não seriam verdade, né? Que seria, a gente pode dizer também que seria impossível. Aqui percebam que todas as minhas frases, elas têm um if. Quando esse if, assim como nas outras que a gente aprendeu, quando ele não vem na primeira sentença, ele vem na segunda. No caso dessas duas primeiras frases aqui, a gente tem primeiro o if, o se. Aqui eu tenho uma frase: If I won the lottery, I would buy a big house. I probably won't win the lottery. Esse que está entre parênteses é só uma pequena observação sobre a frase. Então, ele está dizendo o quê? Se eu ganhasse, e o verbo aqui ganhar está no passado, se eu ganhasse na loteria, eu compraria uma grande casa. Segunda frase, If I met the Beatles, I would say hello. Se eu conhecesse os Beatles, eu diria olá. Nessa frase aqui, nessa terceira frase, nós não começamos com if, mas o if ele vai aparecer depois, aqui. She would pass the exam if she ever studied. Se ela passaria no exame, né, na prova, se ela estudasse. Aí tem a observação, she never studied, so this won't happen. Ela nunca estuda, então isso seria impossível de acontecer, né? Ou não aconteceria. Bom, o que a gente pode perceber de interessante nessas frases? Aqui, a primeira coisa, né? Falando assim estruturalmente, antes da gente falar um pouquinho do contexto. Eu preciso, para fazer uma frase na second conditional, eu preciso ter o verbo num passado. No caso dessas frases aqui, esses verbos que eu estou grifando são os verbos que estão num passado. E eu preciso também do would, que o would vocês sabem que ele é um modal verb, né? Ou é um verbo modal. Então, o would aqui ele está acompanhando o verbo que é by. No início eu falei, né, que trata de futuro e ao mesmo tempo de passado. Quando eu digo assim, como nessa frase, if I won the lottery, se eu ganhasse. O verbo ganhar, ele está traduzido como se fosse no passado. Se eu ganhasse na loteria. Então, o verbo, onde fica a sentença if, o verbo principal precisa estar no passado. Se eu ganhasse na loteria, eu compraria
E aí, esse ia, né, esse iria, o que está dando ao verbo esse sentido é o verbo modal, o would. O verbo aqui principal, nessa parte da frase, é o buy, que significa comprar. Para dar esse sentido de compraria, eu preciso colocar antes o verbo modal, que é to would. Eu compraria uma grande casa. Provavelmente, a gente coloca essa frase como second conditional, porque provavelmente eu nunca vou jogar na loteria, né? Então, para me ganhar na loteria seria impossível, já que eu não jogo. E é nessa outra frase aqui. Se eu conhecesse, if I met, né? A palavra conhecer está no passado. Se eu conhecesse os Beatles, eu diria olá. Eu não posso, essa frase aqui é uma frase impossível porque os Beatles não existem mais, né? Alguns já morreram e, enfim, já tinham se separado. Então, é impossível eu conhecer os Beatles. Nessa outra frase, ela passaria nas provas se ela estudasse mais. Só que ela nunca estuda. Então, a gente coloca essa frase também como na second conditional para dar essa ideia de algo impossível de acontecer. Aí aqui, na second conditional, eu coloquei aqui essa partezinha, was and were, porque a gente utiliza muito em algumas frases, né, com a second conditional. Aqui, nessas primeiras frases, eu coloquei trechos de letras de música que provavelmente vocês conhecem. Aqui, if I were a essa aqui não é, tá? Essa aqui não é a partir da segunda frase, que é a respeito de letra de música. Nessa primeira frase, diz assim: If you were a famous actress, what type of movie would you like to act? Se você fosse uma atriz famosa, que tipo de filme você gostaria de atuar? I would, you like. Você gostaria, né? Would you like? Would you like to act? Se você fosse, você no momento não é uma atriz famosa, então por isso que é uma situação que provavelmente não vai acontecer. Mas hoje no caso hoje, né? Se a gente for pegar hoje, você não é uma atriz. Então, a gente coloca na second conditional porque é uma situação impossível no momento. Nessa segunda frase, tem assim, If I were a boy, even just for a day, I'd roll off bed in the morning. Essa frase é de uma letra da música da Beyoncé. Se eu fosse um garoto, pelo menos por um dia, eu pularia da cama pela manhã, e aí tem, né, o restante da letra, mas eu coloquei só essa parte aqui, que é a parte que nos interessa. Nessa parte aqui, a letra diz, né, se ela fosse. Aí percebam que aqui, esse were, ele está sendo usado junto com a primeira pessoa. E a gente aprendeu lá no início, quando a gente estava estudando o passado do verbo to be, que were a gente utiliza quando for para you, we e they. Quando se trata da second conditional, não é errado eu utilizar were para todas as pessoas. Então, em algumas situações, você vai ter I were e outras I was. Ambas estão corretas. Na second conditional, a mais utilizada é essa daqui, were, principalmente quando for para uma situação completamente impossível. No caso da letra, a gente pode dizer que ela utilizou a palavra were ao invés de was, porque se ela fosse um garoto é impossível. É completamente impossível, ela não pode ser um menino, né? Então, a gente diz, por isso que ela utilizou o were ao invés de was. Então, se eu fosse um garoto apenas por um dia. Essa palavra que está abreviada,
é o would, tá, gente? O would, só que de uma maneira abreviada, que é essa palavra aqui. Would, mas abreviada fica o Dzinho, né? A gente lê como I'd rather. Nessa outra, também ainda da letra da mesma música, If I were a boy, I think I could understand. Se eu fosse um garoto, eu acho que eu poderia entender. Percebam que aqui eu não utilizei mais o outro modal verbo, né? O